coração. Estou feliz de reencontrar o pastor Alain, o pastor Alê, o Mr. and Mrs. Rocha, portugueses, brasileiros e gente crente. É muito bom quando você se encontra com pessoas de Deus. É bom quando nós marcamos encontros, mas é bom quando Deus marca um encontro com pessoas do coração deles para nós. Eu tenho a alegria de receber na minha casa e lá na igreja bastante pessoas, mas eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Alain. Ele e o pastor Zé Rafael chegaram na minha casa num tempo muito difícil e eles foram bálsamo de Deus para a minha vida. Que Deus abençoe o senhor, a pastora Alê também, e a nossa casa é a casa de vocês. Sempre que estiverem na América, estejam lá conosco. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração nessa noite. Tem alguém disposto a ouvir a palavra do Senhor aqui? Diga amém. Eu pedi para colocar a foto das minhas filhas aqui, lá na nossa casa. Eu quero apresentar aí para os irmãos. Essa daqui é minha filha Isabela, de 18 anos. Essa aqui é minha filha Mariana, que tem 15 anos. Essa aqui é minha filha Ana Luísa, nós chamamos de Tuli Baby. Esta é a pastora Grazi, essa mulher linda, abençoada, cantora, canta e encanta. E esse maloqueiro aí sou eu. Esse aqui é o nosso quintal da nossa casa, na última nevasca que teve lá na região de Washington, D.C. E eu trago o abraço das minhas filhas para toda a igreja. Os irmãos recebem, diga amém. Eu trago também um abraço da ADW Church, Assembleia de Deus, Washington, D.C., uma igreja de brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. 90% da igreja que eu pastoreio são brasileiros indocumentados, que a mídia erroneamente chama de brasileiros ilegais. E eles podem vir ao Brasil. O que um indocumentado não pode fazer é voltar aos Estados Unidos. E todas as vezes que eu saio da igreja para vir ao Brasil, alguns deles me abraçam e falam: pastor, leva o abraço para o nosso povo lá. Quando o senhor vai lá, eu me sinto representado. É como se eu estivesse indo lá também. Nós vivemos um tempo muito difícil na América, por conta das questões imigratórias. E eu quero pedir a você que está aqui na noite de hoje, que ore pelos brasileiros nos Estados Unidos que lutam por uma legalização naquele país. Posso contar com esta igreja? Diga amém. Glória a Deus. Recebam um abraço deles, que são uma bênção. Hoje eu já sei que está gravando, hoje eu não vou falar mal deles. Eles são bons demais, irmão. São gente boa, crente, abençoados. São uma maravilha. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Eu sou a terceira geração de pastores da minha família. Eu não tenho um testemunho para contar. Eu aprendi a andar dentro da igreja. Minha mãe me teve, em um hospital. Alguns dias depois eu fui apresentado na igreja e aqui estou. Nunca bebi, nunca usei nenhum tipo de droga e nunca fui numa balada. Isso quer dizer nada. Só 38 anos dentro da igreja, o que não me faz melhor do que ninguém. Mas eu sou grato a Deus por ser alguém que, quando a minha mãe estava grávida, os profetas apontavam para a barriga dela e diziam: este será o meu escolhido. Eu sou de uma cidade chamada Diadema, que daqui a alguns anos eu vou fazer uma petição para o prefeito, nós vamos mudar o nome para The United States of Diadema, que é uma cidade a mais top do Brasil. Criminalidade zero, não tem favela. É uma maravilha, um paraíso brasileiro é lá em Diadema. E os meus amigos lá dos Estados Unidos, eles brincam comigo dizendo: pode alguma coisa boa sair de Diadema? E saiu eu, mesmo com todas as coisas dizendo que não ia dar certo. A minha família dizia para minha mãe: ore a Deus para que o Rufo dê para o que seja certo. O meu avô, pastor Francisco Herculano, falou: Sueli, se você orar e Deus usar o Rufo, ele será usado tremendamente nas mãos de Deus. Mas se você não orar bastante, este menino vai te dar muito trabalho. Os meus amigos diziam que
talvez eu seria o menor deles. Uma vez um amigo meu foi para uma viagem para o Rio Grande do Norte. Nós já éramos casados e ele trouxe uma camiseta para mim. Ele falou, quando eu vi essa camiseta eu lembrei de você. Era o símbolo do boneco da Vivo na época e os dizeres, vivo sem grana. Ele falou, quando eu vi essa camiseta, Rufo, eu lembrei de você. Porque nós não viajávamos, né? E um dia, Deus usou um profeta chamado irmão Augusto e disse, por que você ainda confia nas palavras dos homens? Eu sou o Deus que te escolhi. Vou tirar você desta nação e lá eu te usarei na minha casa. Neste tempo eu estava desempregado e eu ouvi a profecia e não acreditei muito. Isso era no dia 20 de outubro de 2013. E eu, sem nenhuma perspectiva, cheguei nos Estados Unidos no dia 20 de março de 2014. Eu estou dizendo isso antes de ler o texto da Bíblia, para afirmar para você, não existe barreiras que Deus não pode derrubar. Não existem muralhas que Deus não pode fazer cair ao chão. A tua família pode não ter um bom futuro para você. Os teus amigos podem não acreditar em você. Mas se Deus disse alguma coisa ao teu favor, eu vim aqui na noite de hoje para dizer que vai acontecer. Aleluia. Abra sua Bíblia, se você puder, em Josué, capítulo de número 6, e o versículo do 1 ao 20. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão as trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e os restantes soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela
em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos juntos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, aqui estou, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor me separou para fazer. Dos prazeres que o Senhor me possibilitou viver, pregar está no topo de muitas outras coisas que eu posso ter prazer. Senhor, usa minha vida uma vez mais para ministrar a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Senhor, se ao menos uma pessoa sair daqui na noite de hoje, crendo que o Senhor é o mesmo Deus, crendo que a muralha que ele está enfrentando, ela vai cair. Eu voltarei para minha casa feliz e com o senso de que o Senhor ainda está operando através de mim. Senhor, eu peço a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia sobre a minha vida. Usa-me, ó Deus, uma vez mais, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Eu costumo dizer e brincar, que mesmo se Deus não mandar, você dá um glória a Deus, um aleluia de vez em quando aí, que quando eu chegar lá na minha igreja, eu falo para eles, não, eu fui lá na Devec Posse, nossa, eu arrebentei lá. Pode assistir lá, eles deram bastante glória a Deus. Então vocês me ajudem aí. Que dia que é o culto da palavra, pastor? Segunda-feira que vem o pastor Alain conserta tudo que eu preguei aqui, não vai ter problema nenhum. Mas eu quero falar aqui algumas verdades deste texto, e este texto é um texto que fala muito ao meu coração, e eu não sou pregador itinerante, né, irmão? Os itinerantes são bons de pregar na igreja alheia, e eu tinha preparado já a mensagem para pregar aqui, porque eu tenho uma métrica, né, que só funciona para mim. Falei, se deu certo lá nos Estados Unidos, que é um povo frio, gelado, falei, lá no Rio de Janeiro vai pegar fogo. Mas aí nessa tarde o Espírito Santo me surpreendeu e falou, você não vai pregar o que você quer, você vai pregar o que eu mandar. E eu ainda sou um pastor que obedeço à voz do Espírito Santo. Então, irmão, nunca preguei essa palavra, mas Deus mandou, eu vou pregar. Nós temos que voltar a crer que o nosso Deus, Ele é um Deus que derruba fortalezas em nosso favor. Se você puder, cutuca o irmão que está do seu lado e diga para ele, as maiores muralhas não caem com a nossa força. Se você quer ver muralha cair, obedeça ao Senhor. As muralhas não caem por causa da nossa força. Muralhas não caem por causa do dinheiro que investimos em algum lugar. Muralhas não caem por conta dos diplomas que nós conquistamos nos bancos das faculdades. Muralhas não vão cair por causa da sua eloquência. Muralhas não vão cair por causa de talento. Muralhas nunca caem por causa de bravata. Muralhas não caem nem mesmo com habilidade, com muita ferramenta. Mas quando há a obediência à voz daquele que faz todas as coisas, pode começar a adorar a Ele, porque a muralha vai cair. Eu prego nesta noite a palavra de Jesus, e Ele continua sendo, eu cito Ele aqui, Ele continua sendo o Deus maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você pode levantar a sua mão e adorar a Ele, porque Ele continua derrubando as muralhas. Porém, existem muralhas nas nossas vidas que parecem impossíveis. Eu não sei vocês, mas
mesmo sendo neto e filho de pastor, tem situação que Deus nos coloca, que a gente pensa, vai ser difícil. Muitas vezes nós fazemos igual Daniel. O pessoal exalta muito a fé de Daniel, a força de Daniel, mas eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que dentro da cova dos leões ele já estava meio que desistindo da fé. Mas ele não deu o braço a torcer. Ele falou assim, ó, o meu Deus pode me tirar daqui. Mas se por acaso ele não quiser tirar também, tá bom. E é bom quando você encontra um crente assim, mas quando o crente fala, não, mas se Deus não fizer, é porque na verdade a fé está indo embora. E existem momentos na nossa vida que as coisas ficam mais difíceis. Preste atenção aí no versículo de número 1. Jericó estava fechada e bem cerrada. Eu não preciso trazer para vocês a história de Jericó. Esta igreja é uma igreja bíblica. Mas Jericó é uma cidade fortificada pelo seu muro. Muito parecido com hoje as baterias antiaéreas. Talvez a bateria antiaérea de defesa dos países seja a sua muralha hoje. Porque a muralha era muito alta, porque do alto da muralha os soldados da cidade viam seus inimigos de longe. E aí se preparavam para o contra-ataque. As muralhas, dizem os historiadores, que eram tão largas que casas eram construídas em cima. Nós acabamos de ver o texto em que Josué fala, olha, só não destruam a casa de Raabe, porque ele tinha feito um compromisso com ela. Raabe teve que colocar o fio de escarlate, um fio vermelho em sua casa para identificá-la. Isso nos faz acreditar e entender de que a muralha era tão larga que poderia construir casas em cima. Alguns historiadores, dos teólogos, os mais minuciosos, dizem que ela tinha 9 metros de altura. E 2026, nós estamos falando dessa muralha. 9 metros de altura e com uma largura suficiente para ter uma casa em cima. Aos olhos humanos, é impossível derrubá-la de uma vez só. Talvez hoje, com a tecnologia, se colocasse explosivos em toda a extensão da muralha, ela cairia parte por parte. Mas e se nos dias de hoje alguém chegasse e falasse humanamente, essa muralha aí vai cair com um grito? Humanamente é impossível. Não vou fazer isso muitas vezes, mas cutuque o seu irmão aí e diga para ele, pode parecer impossível, mas Deus continua fazendo. Você crê nesta palavra? Eu sinto uma graça de Jesus aqui, irmãos. Eu posso ver pelos olhos da fé a sua muralha caindo hoje. Eu posso ver pelos olhos da fé Deus distribuindo a sua vitória aqui. Deus determinando que é hoje, pode ser hoje o dia em que Ele vai dar a ordem. Se você celebrar a Ele, se eu fosse você, eu começava a adorar a Jesus, porque através da minha e da sua adoração, os demônios vão embora. E pela fé eu quero profetizar para a tua vida, as muralhas vão cair. Eu creio nesta palavra. Pastor, mas você não sabe como é a minha vida. A sua muralha pode ser um problema na sua casa. A sua muralha pode ser as suas finanças. As suas muralhas podem ser enfermidades. Eu não sei qual é a sua muralha. Mas eu sei de uma coisa. Se você obedecer ao Senhor, a muralha vai cair. Se você obedecer ao Senhor, a muralha se transformará em pó. Se você obedecer ao Senhor, o mar se abre. Se você obedecer ao Senhor, o gigante cai.
Se você obedecer ao Senhor, o morto ressuscita 4 dias depois de sua morte. Se você ouvir ao Senhor, as coisas acontecem. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender e crer nisso que nós falamos, crer nesta palavra que pregamos. O que nós precisamos não é de uma solução do governo, o que nós precisamos não é nem de dinheiro, o que nós precisamos não é de mais nada. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra vinda do coração de Deus. Eu sinto Jesus aqui. Se você ver aí um pouquinho mais adiante no texto, fala: eu tenho dado na tua mão Jericó. O duro é que quando Deus nos dá uma estratégia, nem sempre faz sentido. O pastor Alain pediu para eu contar essa história de novo. Mas às vezes Deus dá uma estratégia que nem sempre faz sentido. Deus falou para Josué: você vai andar com o povo 6 dias, vai dar uma volta. Volta para o acampamento. No dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. No dia 6 também. No dia 7, vocês dão 7 voltas. E aí, Josué, eu vou falar para o povo gritar. Quando o povo gritar, as muralhas vão cair. Irmão, por mais pentecostal que você seja, não faz sentido nenhum isso aqui. É que Josué era crente. Eu, como sou um crente mais ou menos, eu ia falar: Jesus, isso aí que o senhor está falando não tem lógica. Não ficar andando, rodando. No último dia nós vamos rodar mais do que rodamos todos os outros dias. E aí, em vez do Senhor dar ordem para nós sair metendo a espada e matando todo mundo, o Senhor manda a gente gritar. Você está um crente igual eu, irmão. Para de ficar disputando com o céu como é que você quer a sua bênção. Para de ficar pelejando com Deus. Não, desse jeito não dá. Ah, Senhor, mas se eu abrir Irmão, obedecer ao Senhor é a melhor coisa. Pode não fazer sentido nenhum para você, mas acredite, Deus tem os meios dele, e não há nada e nem ninguém que possa parar a palavra de Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Eu creio nessa palavra. Deus já sabe que eu sou assim, irmãos. Quase que eu não recebo estratégia nenhuma de Deus. Mas os irmãos viram aqui a pastora Grazi cantando. Ela é criada no círculo de oração. Filha da irmã Ivani. Uma baiana de 1,50 m em alguma coisa. Ela tem o cabelo curtinho, mas o coquinho dela é pequenininho, mas ela tem o coque. E nós estamos na América há 12 anos. E há 12 anos atrás, a pastora Grazi foi numa conferência de mulheres. E uma pastora mais doida que a pastora Grazi, chamada Marleusa, falou: irmãs, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus me deu uma estratégia. Deus falou para mim colocar a mão na caixinha do correio, que meu green card vai vir na caixinha do correio. Irmão, eu estudo teologia desde os 12 anos de idade, irmão. Eu falei: não, isso aí Deus não faz. É muita complicação, é o governo americano. Tem que mandar 50 mil papel lá. Não, isso aí. A irmã Marleusa viajou. Ela traveling in the mail. Viajou na maionese. Falei: não dá. Calado estava, calado fiquei. Entramos no carro, Grazi não falou nada. Chegamos em casa, eu estou caminhando. A sombra dela foi ficando para trás. Nós morávamos em um condomínio de apartamentos. Tinha mais ou menos umas 200 caixinhas de correio. Quando eu olho para trás, aonde a Grazi estava? Na caixinha do correio. Amor, Jesus. Eu criei naquela palavra, Senhor. E vai dar certo. Eu fiquei bravo.
Falei, não, mas não vou falar nada. No outro dia nós fomos no mercado, que ia ter uma nevasca. Frio. Chegamos em casa com as compras, andei, a sombra dela ficou para trás. E ela estava lá na caixinha de correio de novo orando. Eu falei, não, daqui 2 dias ela desiste. Isso era o ano de 2014. Passou 1 mês, passou 2, passou 3, 4, 5 meses. E todos os dias, quando a Grazi chegava em casa, ela parava em frente à caixinha do correio e falava, Jesus, é aqui que vai vir. Nós mudamos de casa. Saímos de New Jersey e fomos para o estado de Maryland para dirigir a igreja. Quando eu cheguei com o caminhão de mudança na casa, a Grazi desceu do caminhão, foi direto na caixinha do correio e falou, Jesus, eu mudei de casa, Senhor. Eu orei por aquela, mas não manda naquela mais não, manda para cá. Aí eu não aguentei. Aí eu falei, ela esqueceu que Deus é onipresente. Não precisa falar para Deus que mudou. Deus sabe. Aliás, eu sou daqueles que acreditam que antes de eu chegar naquela casa, Deus já sabia. Mas para ela não, ela teve que ensinar o caminho. E todo dia ela orava. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e todos os dias, ininterruptamente, essa mulher orava pela caixinha do correio. No ano de 2024, nós mudamos. 2023, no final do ano, nós mudamos para a casa que nós moramos hoje. Cheguei com o caminhão, mesma cena. Jesus, lembra que eu comecei a orar pela casa lá em New Jersey? Aí eu mudei. Agora eu mudei de novo, Jesus. Não confunde nenhum anjo, Senhor. É nessa aqui. Aí eu falei assim, ó, eu não vou nem falar mais nada, que já faz 10 anos que ela está orando. Isso aí não vai acontecer. Mas, deixa ela orar, né? E eu, irmão, mexendo com tudo, falando, não adianta, negócio de fé, só ficar orando, botando a mão em caixinha de correio. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer sua parte, porque o céu não faz sozinho coisa nenhuma. Parar com esse negócio de fé, de estratégia, não. Tem que, a sua parte você tem que fazer. Nós estávamos gravando o vídeo da festa de 10 anos da igreja. E eu tenho, está lá no Instagram o meu vídeo. Chegou o e-mail da imigração. O green card de vocês foi aprovado. Irmão, eu não sou nem tanto de pular e rodar. Mas naquele dia eu pulei e rodei. E eu tinha um negocinho no meu coração aqui, diferente. Falei, tá vendo? Ela ficou orando pela caixinha, mas eu que mandei os papéis. Foi eu que preenchi cada linha ali, fui eu. 2 dias depois eles mandaram uma mensagem. Olha, já foi despachado. Daqui tantos dias chega na sua casa, na caixinha do correio. E eu monitorando tudo, que eu sou desses caras chatos, que monitora tudo. Aí eu falei para ela, o caminhão saiu lá do correio. Daqui uns 20 minutos tá aqui em casa. Ela ficou na porta. Aí, igual aqueles caminhãozinhos de filme, veio, parou, colocou os envelopes lá. Nós somos em 5 lá em casa. Aí essa mulher já foi. Na hora que o homem foi embora, ela, oh, Jesus, isso é bom demais, Senhor. Obrigado, Jesus. E eu falando, ai meu Deus, para que isso aí? Isso aí Deus decretou lá quando a gente saiu do Brasil. Depois foi tudo eu. Deus deu a palavra para nós lá no Brasil. O negócio do green card, eu fiz tudo. Quando a gente abriu a caixinha do correio, irmão, tinha 4 envelopes lá. Aí eu, com muita fé, falei, mas esse país é diferente mesmo, né? É um país bíblico. Deixaram as filhas no envelope separado e o marido e a mulher colocaram no mesmo envelope, porque é uma carne só. Peguei os envelopes, fomos lá para o meu escritório, abri o primeiro da Isabela, entreguei na mão dela, abri o da Mariana, entreguei na mão dela, abri o da Ana Luísa, entreguei na mão dela. Elas nem sabiam muito o que significava aquilo. Quando eu abri
o último envelope, só tinha um green card lá, irmão. Adivinha o qual não estava lá? O meu. Mas aí, irmãos, para os irmãos não acharem que a Grazi é uma mulher muito crente, muito santa, ela pegou o green card dela e aí ela deixou aparecer a humanidade dela, irmão. Ela falou, tá vendo, você não orou? Irmão, aquilo me deu uma revolta tão grande. Mas eu não dei o braço a torcer. Comecei a ligar para a imigração e brigava com eles. Falei, não, vocês aprovaram o negócio. Não... Aí comecei a achar que tinha alguma coisa errada comigo. Baixei minha ficha no FBI. Falei, alguém me denunciou contra alguma coisa. O diabo está querendo me envergonhar. Tudo certo. Falei com a imigração 238 vezes. Não é especulação de número, não. 238 chamadas para a imigração. E eles me diziam, não tem explicação. Para a gente vir para o Brasil, eles me deram um carimbo no passaporte. Feito de caneta, irmão. Quando eu cheguei de volta nos Estados Unidos, a mulher falou, cadê o seu green card? Eu falei, eu tenho esse carimbo aí. Ela falou, não, vai para a salinha lá explicar por que você tem esse carimbo. Uma humilhação. Aí eu cheguei em casa e falei, Jesus, eu não sei porque eu estou passando por isso. Que humilhação é essa? Aí, irmão, fiquei crente. Orei. Aí um dia, tomado pelo Espírito Santo de Deus, de manhã cedo, eu levantei e fui indo para a caixinha do correio. Falei, Jesus, a mesma estratégia que o Senhor deu para a tua serva, Senhor, que o Senhor dê para mim também, Senhor. Perdoa, Senhor, o teu servo, que foi rebelde, Senhor, que não crie, Senhor, na tua palavra. Mas Jesus, manda para cá que eu não aguento mais esperar. Foi quando Deus falou para mim, Rufo, você precisa parar de pregar sobre fé, se você ainda não acredita. Foi eu quem bloqueei este documento de chegar até você, para que você saiba esperar. O meu green card chegou 9 meses depois da aprovação. Tudo isso porque eu rejeitei uma estratégia do céu. Não fazia sentido para mim, irmãos, orar numa caixinha de correio. Sentido zero. Mas é assim que Deus faz. Se você crê, levante a sua mão que eu quero profetizar para você. A partir de hoje, haverá clareza nos teus ouvidos para ouvir as estratégias do céu. Se você crê, você pode celebrar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Nem tudo que parece lógico é de Deus. Não sei explicar o porquê, mas às vezes as coisas de Deus vêm confundindo a nossa mente. Então eu tenho tranquilidade para dizer isso a você, e eu sinto a presença de Jesus para dizer isso. Talvez você esteja aqui na noite de hoje, ou em um culto da vitória, e pensando, a vitória está longe da minha vida. Não está. Talvez você está aqui hoje pensando, a minha vida está toda bagunçada, toda revirada. Eu quero dizer para você que no meio da tempestade, no meio desta ventania, Jesus vai se levantar e haverá bonança para a tua casa, haverá bonança para a tua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Haverá bonança na tua vida, haverá bonança, haverá vitória de Deus para você.
muitas muralhas continuam de pé, porque a gente quer entender primeiro, para viver o milagre depois. Aqui eu sei que não é assim. Mas lá, numa igreja que tem lá perto de Washington DC, não é a minha não, viu, irmãos? Está sendo gravado hoje, eu não posso falar deles. Eles querem entender tudo primeiro. Se Deus não mandar um script certinho do que vai acontecer na segunda, terça, agora já não dá para servir Jesus mais. Não, Deus não é assim. E lá o povo é contestador lá. Não, pastor, esse Deus aí é Deus de confusão. Meu Deus não é Deus de confusão, não. Deus explica tudo. Irmão, não sei que Deus é esse que esse povo serve. Há 12 anos atrás, irmão, eu estava lá em Diadema, carregando a Bíblia do meu pastor, com perdão do português muito claro, sendo chamado de puxa-saco do pastor. As pessoas dizendo para mim, para de andar com o pastor, hein? Isso aí não vai dar nada não, hein? Andar com o pastor não dá dinheiro. Andar com o pastor não vai te levar a lugar nenhum. Mas era difícil, irmão, que todo mundo falava isso. Minha família, meus amigos, todo mundo. Mas os profetas, quando vinham falar comigo, falavam assim, cuida do anjo da igreja e cuida da igreja, que eu vou cuidar de você. O povo falava, e Deus levantava os profetas e falava, não, cuida da igreja e cuida do anjo da igreja, que eu vou cuidar de você. E um dia lá nos Estados Unidos, eu me encontrei com a irmã Celi. Ela tremia na minha frente e falava, eu tive um sonho com você. E Deus mandou eu te dizer que se você cuidou bem do seu pastor no Brasil, você pode descansar, porque Deus vai te manter na América. Agora, se você não foi alguém que cuidou bem do seu pastor, se prepara, porque serão os piores anos da tua vida. Eu olhei para ela e falei, irmã Celi, então eu estou descansado. Irmãos, fazem 12 anos que eu não, isso aqui não é força de expressão. Eu não sei explicar como eu consegui viver nos Estados Unidos. Mas de uma coisa eu sei dizer para você, o Deus que eu sirvo tem sido Deus Jeová Jirê. Ele nunca deixou faltar nada. São 12 anos vivendo a provisão de Deus todos os dias na minha vida. Eu posso dizer isso com muito temor e muito tremor ao púlpito desta igreja. Mas eu saí da minha casa para dizer para pelo menos uma pessoa aqui, descansa o teu coração, não vai faltar. Deus continuará provendo. Ele é Deus provedor. Eu creio nessa palavra. Primeiro obedece, irmão. Depois Deus explica para você. E se Ele não explicar, está tudo bem. Está tudo certo. Tem duas perguntas que o Espírito Santo faz para mim quando eu estou reclamando da vida. E eu transfiro essa pergunta para você. E eu nunca fiz essa pergunta pregando para ninguém. Mas Deus está me direcionando a dizer isso. Eu sinto Jesus aqui. Algum dia já teve ausência de Deus na tua vida? A resposta é não. Porque Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Eu sempre respondo não. Algum dia tem faltado pão na tua mesa? Então continua. Porque nem que seja necessário um corvo, eu usarei para te alimentar. Primeiro obedece, depois você vive o milagre. Para de querer entender para depois obedecer. Primeiro obedece, depois vive o milagre.
Pastor, mas é difícil. Mas quem disse que ia ser fácil? Imagina esse povo, irmão, vendo a muralha alta, larga, a fortaleza de Jericó. Isso aí não vai cair com grito, vai cair com grito. Você não sabe onde você vai estar daqui 5 anos, irmão. Talvez você está gerando um grande testemunho aí e não está nem percebendo. O milagre que nós vivemos é porque esse milagre foi gerado dentro de nós. Eu creio que através desta palavra você receberá um coração obediente à voz do Senhor. Porque quando você decidir obedecer, não tenha dúvida, o milagre vai acontecer. A vitória exige perseverança. Um pouco mais adiante no texto diz: durante 6 dias nada aconteceu. Quantos já lutaram uma luta por muito tempo? Falou assim, não, agora... E parece que o tempo é inimigo do crente. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas zombam da gente, mais os questionamentos vêm, mais o inferno se levanta. Mas eu vim dizer para você na noite de hoje: persevera, porque Deus abençoa quem continua. Pela última vez, cutuque seu irmão e diga para ele: não para, porque a vitória está logo ali. Muita gente desiste um dia antes do milagre. Você pode estar hoje aqui orando há anos por alguma coisa. Você pode estar lutando uma luta incansável por longo tempo. Talvez você esteja aqui esperando uma resposta. E a única coisa que eu posso dizer para você: não é o dia que Deus vai te abençoar. Eu sou incapaz de dizer isso. Eu não posso dizer para você: olha, despreza a sua dor e acredita. Não posso desprezar a sua dor. A sua dor é a sua dor. O que é pequeno para mim pode ser grande para o outro, e vice-versa. Mas perante a palavra do Senhor, a única coisa que eu posso dizer para você é: continue marchando, continue andando, continue crendo, continue acreditando. Se você ora, continua orando. Se você jejua, continua jejuando. Porque vai chegar a ordem do céu. E quando a ordem do céu chegar, meu irmão, prepara o peito e solte o grito, porque a muralha vai cair. Se você crê nesta palavra, erga a sua voz para Jesus e adore a Ele. Para quem não é pentecostal, esse texto é um pesadelo. Ah, mas você grita demais. Eu grito porque quando eu grito a muralha cai, irmão. Eu dou glória porque quando eu dou glória a muralha cai. Eu dou lugar para o Espírito Santo no culto porque eu não sei, o diabo pode se levantar o quanto ele quiser, mas quando eu venho para o culto, eu venho para adorar a Deus, porque eu creio que durante a minha adoração a muralha começa a ruir. Eu creio que enquanto você adorar a Deus, haverá cura para a tua família, haverá salvação para a tua casa. Eu sinto a graça de Deus aqui. Exalte ao Senhor. Enquanto você adora Ele, as muralhas vão cair. O povo gritou e as muralhas caíram. Perceba a ordem: obediência, perseverança e fé. É isso aí. Depois disso, o impossível aconteceu. Logo, eu entendo que o milagre acontece quando a fé encontra a obediência.
Tem gente que é obediente e não tem fé. Não encontra o milagre. Tem gente que tem fé e não é obediente. Não encontra o milagre. Mas quando você é obediente e tem fé, o milagre já está ao teu caminho. O milagre está vindo ao teu encontro. O texto de Josué 6 mostra que Deus não impede de que as muralhas apareçam na nossa frente. As muralhas vão existir. Mas fique tranquilo, quando vier uma muralha, ao mesmo tempo virá uma estratégia de Deus para você derrubar ela. E nosso Deus é o único Deus que derruba a muralha através do grito. Com a licença do pastor, quero pedir que o grupo de louvor já venha para cá e que a igreja se coloque de pé.